O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Domingo passado eu não apresentei e algumas pessoas depois ficaram me perguntando: quem é aquele padre que ajudou você, proclamou o Evangelho e fez até a reflexão? É o diácono Mauro, é diácono permanente. E temos aqui mais um diácono permanente. Por favor, Fernando. Fernando também, vem aqui, por favor. É diácono permanente. De vez em quando ele nos ajuda. Hoje ele veio só para participar, né? Ótimo. Assim vocês ficam conhecendo também os diáconos, aqueles que, embora tenham uma família bonita, ou embora não, que graças a Deus que tem uma família bonita, eles se consagram também para servir a igreja neste ministério diaconal. Diaconia quer dizer servir, estão prontos para servir. E o diácono permanente, para quem não sabe, é bom dizer, ele é casado. O diácono permanente é diferente daquele que se prepara para o sacerdócio e não pode casar. O diácono permanente, ele permanece casado e só é diácono depois que é casado e que a esposa aceita. Se os filhos são grandes, também os filhos são entrevistados, perguntados se eles aceitam que eles se tornem diácono. Então, por favor, a esposa do Fernando também se apresente. A esposa do diácono Mauro está aqui, também a Carla, por favor. Também os filhos estão aí, né? Tenha bondade. Uma salva de palmas para os diáconos e esposos. A liturgia
deste sexto domingo do tempo comum, nos convida a refletir sobre a confiança que nós devemos ter em Deus. Devemos confiar em Deus acima de todas as coisas, sabendo, cientes de que Ele é o Pai que cuida de nós com todo carinho, com toda atenção. A primeira leitura e também as outras, o Evangelho e a segunda, vão nos falar exatamente disso, que nós seremos felizes se nós confiarmos em Deus. A primeira leitura é do profeta Jeremias. O profeta Jeremias começa dizendo que maldito é quem confia mais nas forças humanas, no seu poder, na riqueza, nas coisas aqui da terra, e não confie, não põe a sua esperança em Deus. E depois ele diz: e bendito, feliz é quem confia em Deus. E ele, para fazer-nos compreender bem, diz que quem confia mais nas forças humanas e não confia em Deus, é como uma árvore plantada no deserto, num lugar seco. Ela não vai ficar verde, ela não vai produzir frutos. E, ao contrário, quem confia em Deus é como uma árvore plantada à beira da torrente. Ela vai sempre produzir frutos, e frutos em abundância. Por isso que é preciso confiar em Deus. O salmo de resposta que nós cantamos vem na mesma perspectiva da primeira leitura. O salmista reza, é o primeiro salmo, e nós podemos rezá-lo sempre em nossa vida. É o primeiro salmo da Sagrada Escritura. Também vai dizer que é feliz quem não anda conforme o conselho dos perversos, dos malvados, que não procura estar junto dos zombadores, daqueles que ficam tramando mal, daqueles que ficam falando mal dos outros, daqueles que ficam caluniando os outros. Esta pessoa é feliz, mas é feliz de verdade, que encontra seu prazer, diz o salmista, na leitura, na meditação da palavra de Deus, da lei de Deus, dos ensinamentos de Deus. É a palavra de Deus, são os seus ensinamentos que nos trazem a verdadeira felicidade. A felicidade que este mundo dá, passa. A felicidade que vem da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, permanece para sempre. E o salmista continua rezando com as mesmas palavras que o profeta Jeremias usou na primeira leitura. Quem confia em Deus é semelhante a uma árvore plantada à beira da torrente. Sempre vai dar frutos, e frutos em abundância. E bem outra, diz o salmista, é a sorte dos perversos, daqueles que confiam mais nas forças humanas, que confiam mais naqueles que tramam o mal, do que em Deus. O Evangelho, Jesus fala hoje das bem-aventuranças. E é interessante observar as bem-aventuranças que o Evangelho de hoje, que é o Evangelho de Lucas, nos apresenta. Elas diferem um pouco das bem-aventuranças que Mateus nos apresenta no seu Evangelho. Mateus, só para recordar, no capítulo 5, ele apresenta o Sermão da Montanha e diz que Jesus, lá no alto da montanha, a montanha é o lugar do encontro com Deus. Na reflexão bíblica, subir a montanha é subir para estar mais próximo de Deus. Por isso, diz várias vezes a Sagrada Escritura que Jesus ia à montanha,
subia a montanha para rezar, para estar lá com seus discípulos em oração. Mateus diz que é na montanha que Jesus proclama as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças que Mateus proclama, dizendo que Jesus quem as transmitiu, são 8 bem-aventuranças. E Lucas diz que Jesus desceu da montanha e na planície ele proclamou as bem-aventuranças. E são apenas 4 as bem-aventuranças que Lucas nos apresenta. Ele sintetizou as bem-aventuranças que Mateus nos diz que são 8. Na verdade, Mateus diz que são 8 mais uma, mas não são 9, porque a última, ela é como que uma explicação, uma explicitação da 8ª. Então Mateus nos apresenta 8 bem-aventuranças. Qual que está certo? Quem foi mais fiel a Jesus, Mateus ou Lucas? Não importa, e nós não sabemos. Certamente os dois foram fidelíssimos, porque Jesus certamente subiu a montanha e várias vezes subiu com os discípulos, e lá ele ensinou aos discípulos as bem-aventuranças, e pode, e com certeza, proclamou as 8 mais uma que Mateus nos traz. Mas também ele desceu da montanha, num outro contexto, num outro momento que ele estava ensinando, e quis ensinar não só aos discípulos, mas à multidão, conforme fala Lucas, e ali na planície, na realidade de todas aquelas pessoas que sedentas procuravam por ele, ele começou a ensinar. E engraçado não, é um detalhe, mas é bom observar que enquanto Mateus fala das bem-aventuranças na terceira pessoa do plural, felizes são aqueles, são os que são pobres, por exemplo. Lucas fala, felizes sois vós, pobres, porque vós é o reino. Lucas nos fala na segunda pessoa do plural. São apenas detalhes, mas para observar como cada um teve a sua percepção do ensinamento de Jesus. E, com muita certeza, Jesus, neste contexto, assim falou, e por isso Lucas assim narrou. Mas o que nos interessa é o ensinamento das bem-aventuranças. Em Lucas, sintetizadas em 4, mas logo em seguida Lucas nos apresenta 4 maldições. Ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Em contraposição às bem-aventuranças. Então, enquanto ele diz, felizes sois vós, pobres, ele apresenta em contraposição, ai de vós, ricos. Vejam bem, precisamos entender o que Jesus quer ensinar. Jesus não quer que ninguém seja pobre. Jesus não quer que ninguém passe fome. Jesus não quer ver ninguém chorando. Jesus não quer ver ninguém sendo perseguido. Jesus quer é que nós confiemos em Deus. Quer que nós saibamos que é Deus quem cuida de nós. Então, quando ele fala, felizes de vós pobres, é porque naquele contexto, e também na nossa realidade ainda, naquele contexto era muito acentuada esta questão, que quem era pobre era considerado uma pessoa amaldiçoada, e quem era rico era considerado abençoado por Deus. Acontece que muitos se tornavam ricos com dignidade, mas outros, muitos, se tornavam ricos, como nós conhecemos também na nossa realidade, explorando os outros,
roubando dos outros, e se apresentavam como se eles fossem abençoados por Deus. Então Jesus inverte aquela lógica do seu tempo. Olha, vocês pensam que vocês ricos são felizes, vocês pensam que vocês que agora riem são felizes, vocês pensam, mas não é, e que os outros não são felizes porque são pobres e perseguidos e choram. Não é assim. Eles é que são felizes, porque são felizes aqueles que têm o coração aberto, pronto para acolher a palavra de Deus, meditar com alegria a palavra de Deus e viver segundo a palavra de Deus. E às vezes quem é rico, ele é tão rico que ele não abre espaço em seu coração para a palavra de Deus. Às vezes quem tem as coisas sobrando, ele se alimenta com tanta fartura e esquece de partilhar com quem nada tem. Então é esse o sentido das bem-aventuranças. Deus não quer que ninguém seja pobre, que ninguém passe fome, que ninguém esteja chorando triste. Ele quer que todos aprendamos a confiar em Deus. E porque confiamos em Deus, aprendamos também a abrir o coração para estar sempre atento aos seus ensinamentos. E os seus ensinamentos nos mostram que nós devemos partilhar com quem nada tem, que nós devemos ser justos. Tem pessoas que são ricas, e Deus quer que todos sejamos ricos, mas nesse sentido, com justiça. Deus quer que não falte nada para ninguém. É isso que Deus quer. São difíceis as bem-aventuranças de compreender e difíceis também de viver, mas o ensinamento profundo é, conforme rezamos no Salmo de Resposta e conforme ouvimos do profeta Jeremias, que Jesus conhecia muito bem, porque conhecia bem a antiga aliança, o Antigo Testamento, e por isso ele assim refletiu também com os seus discípulos e com a multidão. Felizes são os que confiam em Deus, colocam a sua esperança em Deus, mais do que na própria força, mais do que no poder que tem, mais do que na autoridade que tem, mais do que na riqueza que tem. Coloca a sua confiança e a sua esperança em Deus. E São Paulo, que parece que não vai falar disso, fala também. Primeiro, na sua carta aos Coríntios, segunda leitura de hoje, ele diz aquilo que é a essência da nossa fé. Jesus ressuscitou, ainda que alguns pensem o contrário. E se Jesus não ressuscitou, vã é nossa fé, diz São Paulo. Mas se ele ressuscitou e nós confiamos nele, nós também ressuscitaremos. Mas diz São Paulo depois, se nós colocarmos a nossa confiança, a nossa esperança em Deus só para essa vida, nós somos dignos de compaixão. A nossa esperança, a nossa confiança em Deus é aqui, agora e para sempre, por toda a eternidade. Colocamos a nossa confiança nele e a nossa esperança para além desta vida. Do contrário, nós seríamos, diz São Paulo, dignos de compaixão. Mas não, afirma São Paulo, podemos colocar nossa confiança e esperança nele, porque ele ressuscitou e com ele ressurgiremos. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar,
pois recebo dele asas, e como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me falhar.